Boa noite, pessoal do Instituto Mineri. Meu nome é Yash. A gente está aqui hoje para discutir a nova lei 24.313 de 2023, recém-publicada, com 180 dias para entrar em vigor. Depois virão os decretos regulamentares, né? Estamos aqui hoje com 3 pessoas com carreira de Estado que vão poder dar um histórico para a gente de como funcionava, como é hoje e as boas expectativas para o futuro, né? A gente espera que a gente sempre esteja evoluindo para o bem e para o melhor, né? Trazendo ganhos ambientais nos projetos e principalmente tentando entender e sempre apoiando todos os atores que são intervenientes desse processo, né? Porque a gente sabe muito bem que o peso é grande para todo mundo, né? Para o Estado, para a sociedade e também para os investidores e por aí vai para os trabalhadores, que são parte dos empreendedores também, né? Para entender todos esses vieses aí, concatenar isso tudo de uma forma que a gente consiga transmitir para eles o que a gente está entendendo que pode vir pela frente. Então, eu vou pedir que cada um se apresente, começar pelas mulheres. Por favor, Maria Cláudia. Obrigada, Yash. Obrigada pelo convite. Boa noite. Meu nome é Maria Cláudia. Atualmente, eu sou coordenadora de projetos ambientais na AUGER. Sou advogada de formação. Passei pelo Estado, né? Fiquei lá por 14 anos. Agora sou mais ou menos 20 anos de experiência na área ambiental. E no Estado eu passei pelos cargos de assessora jurídica, no IEF, depois na SEMAD, migrei para a SEMAD, onde eu fui superintendente regional e, por fim, subsecretária de regularização ambiental, que é justamente, né, o mesmo formato existente hoje, que é a área que cuida dos licenciamentos ambientais, que gerencia e enfim, controla, né, todos os licenciamentos ambientais do Estado. Perfeito. Boa noite, pessoal. Eu sou a Verônica. Hoje eu trabalho como advogada na AUGER. Trabalho com a Maria Cláudia como Malar. Eu trabalhei também no Estado. No Estado eu fiquei por pouco mais de 4 anos, mas na carreira ambiental, entre poder público e privado, eu estou há mais de 10 anos trabalhando com isso. No Estado eu trabalhei como analista ambiental. Depois eu fui superintendente, não, fui diretora de controle processual da Supracentral. Fiquei lá por quase 1 ano. Depois fui diretora de controle processual da Supre. Fui analista processual da Supre e depois diretora da Central e diretora da Supre. E agora eu aí pedi exoneração e fui trabalhar também com o pessoal na UGER. Ótimo. Bom, boa noite a todos. A gente cumprimentar o Yash, agradecer pelo convite do Instituto Mineri. Um grande prazer estar aqui para falar de um tema importante, né, para o Estado, trazer um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho do que a gente vislumbra, né, daqui para frente. Eu sou um dos sócios da AUGER Consultoria, sócio ambiental, que tem como sócios fundadores o Germano Vieira e o Alceu Torres. Sou engenheiro civil, mais metido advogado, né? Eu imaginei que você era florestal. Olha, geralmente o pessoal acha que eu sou advogado. Eu também, ou engenheiro, mas eu sou geógrafo. Então, porque lá não tem jeito, você acaba tendo que... Aí na minha carreira, né, na nossa carreira no Estado, a gente sempre trabalhou muito com normas, então acaba que as pessoas vinculam muito. A área ambiental muito democrática, né? Meu pai, por exemplo, é engenheiro de telecomunicações, e trabalhou na FEAM e foi secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte 6 anos. Então, tem médicos, a gente sabe, que atua até em ONGs e por aí vai, na área ambiental, então é bem democrático. Né? Basta estudar e ter predisposição a sofrer um pouco, porque não é fácil. E acaba o seguinte, com parênteses também, quando a gente entra no órgão ambiental, todo mundo vira analista ambiental. Sim. Então acaba que todo mundo praticamente tem a mesma formação. Claro que vale muito, né, o conhecimento e a bagagem assim, adquirida na faculdade, na universidade, mas chegando lá, né, o que importa é a área ambiental e todo mundo trabalha com o mesmo foco. Né? E o fato de ser multidisciplinar, até os estudos ambientais e os temas, né, então realmente precisa de todo mundo, na verdade, né, arquiteto, engenheiro, médicos, biólogos e por aí vai, geógrafos, né, advogados, educadores, né? Hoje a parte social fortíssima, né? Comunicação, que é onde ainda falta muito ainda, está crescendo, inclusive aqui tem um trabalho interessantíssimo sobre tentar cada vez mais fazer com que as empresas enxerguem essa parte da comunicação, enfim. Sim. Realmente é uma área bem, aceita todo mundo, né? E eu costumo dizer até nas audiências, né, quando os climas esquentam, né, que a gente tem que entender que todas as formas de manifestação são legítimas, né, porque
julgar é muito fácil, mas se colocar no lugar do outro é a parte mais difícil. Então, apontar o dedo, ainda mais com as redes sociais hoje, apontar o dedo ficou facílimo, né? Todo mundo se acha protegido atrás de uma rede social e acha que está com um megafone na mão e pode gritar. Mas duvido que se der esse megafone para essa pessoa e botar ele no meio da rua, vai gritar o tanto que grita numa rede social. Mas, é importante enfim, saber ouvir, dialogar, mas também ter assim, o respeito com todas as partes. Né? Exato. Que, infelizmente, a gente vê que falta muito hoje em dia. Né? não. É muito mais fácil hoje polarizar do que procurar o caminho do meio do consenso da evolução. Agora, eu vejo também que essa questão legal, né, como a gente está discutindo aqui, uma nova lei, ela não até chegar nesse ponto, a velocidade com que ela acontece e a forma também, às vezes, eu vejo que é muito política e para dar uma resposta muito rápida, às vezes, para a sociedade. Creio que não é o caso aqui, porque a gente está tratando de uma questão estrutural, que creio que provavelmente, né, teve um planejamento para isso tudo acontecer, mas a legislação tem que evoluir mais rápido. A gente trabalha com leis ainda da década de 80 e por aí vai, né? A gente estava comentando aqui, a gente nem sabe mais a quantidade de leis que existem em Minas Gerais para tratar dos temas ambientais. E Minas Gerais já foi muito elogiada por isso, né? Por ser um estado expoente que tem um rigor muito grande, muita legislação ambiental. Mas o fato de ter muita lei não quer dizer que, na verdade, é o contrário, né? Que onde falta consenso, existem as contendas que têm que partir para o lado legal para se resolver. E às vezes não se resolve, né? Porque a lei, principalmente ambiental, às vezes ela é muito abstrata. Então ela abre margem para interpretação, e nós vamos discutir isso aqui também, né? Deixa os técnicos, né, que é a ponta da corda ali, muitas vezes inseguros, né? Enfim, mas o Estado, eu vejo que vem cada vez mais tentando dar aí forma de pacificar os entendimentos, né? As próprias IES aí que criaram as instruções de serviço no Estado para ajudar isso, né? Tipo assim, o parâmetro é esse, vamos seguir, vamos pacificar para todo mundo ter o mesmo entendimento. Mas ainda assim esbarra em muitas questões, né? Enfim. A gente precisa de menos normas, né? Normas mais compreensíveis, mas o que é um desafio? A gente teve no Estado e sabe como é difícil, às vezes, fazer uma norma. Quando você faz ela, você acha que você vai alcançar os objetivos, né, pelo qual ela foi construída, mas norma, né, seja infralegal ou legal, sempre acaba gerando interpretações diversas, fazendo com que tenha os procedimentos, as instruções de serviço. Mas só fazer a complementação, né, da minha apresentação. Sim, desculpa, eu te cortei. Nada, imagina. Isso é sinal que o papo vai ser muito bom. Mas eu sou engenheiro civil, então tenho minhas especializações, mestrado e doutorado na parte ambiental. Estive no Estado por 18 anos. Nossa. Então, um bocadinho de Duas tempo. vidas Entrei quase. como estagiário na FEAM em 2004. Uhum. Lembra, a DN 74 tinha acabado de ser publicado. Eu lembro que a minha principal função enquanto estagiário na DIMET, que era de metalurgia, era fazer a revisão da classificação frente a 0190 para 74. Então, antes era 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, tinha que passar para 1 a 6. Eu achava o máximo, que era assim, pô, eu acabei de entrar, como estagiário, não estão me dando essa função tão importante, nobre, né? Porque isso fazia com que penalidade de empreendimento pudesse ser maior ou menor, o rigor do licenciamento, taxa e daí por diante. Prazo de licença. Então foi um grande aprendizado para mim, enquanto estagiário. Assim que eu formei, eu continuei antes um pouco do concurso, durante um pouco tempo como assim, consultor pela FEAM, mas aí veio o concurso, ingressei na carreira do concurso, e aí lá no CISEMA passei por praticamente todas as áreas, só não estive no IGAM. Mas na FEAM eu fui analista ambiental durante muito tempo, depois gerente de produção sustentável, aí fui para a CEMAD, onde ocupei os cargos de superintendente, de licenciamento, né, de regularização, e depois, assim como Maria Cláudia, também estive como subsecretário de regularização. E em 2019 eu fui para o IEF, onde fiquei por 3 anos como diretor-geral. Então, sim, adquiri uma bagagem muito interessante, tendo passado por quase todas as áreas do CISEMA, e sim, tudo que eu sei hoje, graças ao poder público. E lá no CISEMA, assim, tem profissionais do mais alto gabarito.
E a gente vai falar, acho que um dos grandes desafios é manter esse pessoal. Aqui nessa mesa nós temos 3 pessoas Que saíram, né? assim, a modéstia, mas Grandes perdas, muita, né? assim, experiência e bagagem que saíram porque, claro, para alcançar novos desafios aqui na iniciativa privada, que tem também outros benefícios, né? Mas, assim, graças ao que a gente construiu como carreira dentro do órgão ambiental. Acho que esse é o grande desafio do órgão, um dos grandes desafios, é manter os profissionais, né? Eu costumo falar em todos os nossos podcasts aqui, mesmo que não seja esse tema especificamente, mas tem que ter um plano de carreira, bons salários, bons equipamentos, nós vamos tratar sobre isso também. Porque não adianta, né? Até tem a ver com o nosso tema, né? Reorganizar a casa, mas se os recursos não estão disponíveis a contento, vai continuar todo mundo sobrecarregado. Exatamente. E principalmente uma questão até que você pode trazer também depois é a segurança jurídica, né? O técnico, às vezes, né? Você lá como estagiário, olha a importância do que você estava fazendo. Se você fizesse alguma coisa errada na ECA, provavelmente não teria. Que tinha, né, uma supervisão, né? Mas assim, eu falo, eu não sei hoje como que é, mas alguns técnicos falaram que não tinha segurança jurídica. Tipo assim, se assinou, teve uma interpretação sua errada, você tinha que se defender por aquilo que às vezes não foi uma intenção de errar, né? E todo mundo erra, né? Nós erramos o tempo todo, né? Aliás, crescemos muito mais nos erros do que nos acertos, né? Mas essa escola realmente do Estado deve ser incrível. Eu fiz estágio no Estado, não cheguei a ter carreira, depois fiquei 15 anos como consultor ambiental, né? Também cresci e foi uma escola muito interessante também, assim como você lá deve ter pegado vários tipos de empreendimento, vocês, né? Isso é muito bom, né? Não trabalhar só com um tipo de empreendimento, né? Porque você acaba usando todos os conhecimentos para aquilo que você, no dia a dia, na rotina, utiliza, né? Mas voltando agora para o nosso tema, eu vou fazer algumas perguntas, e aí a ordem de quem quiser falar, não tem problema nenhum, né? Então, se tiver aí alguém disposto a começar com, né, o histórico da organização, de que trata especificamente esse decreto do passado, né? Você pode até fazer um corte, não sei, a partir da DE de 74, não sei se quiser voltar antes, fica à vontade, né? Que vigorou, inclusive, até 2017, né? Durou. A 74 é de 2004 até 2017. Você vê o que a gente estava falando, né? Como demora, às vezes, para evoluir. Ela sofreu algumas alterações. Teve alguns adendos e privados. A 17 já teve, né? Mas sim, bem pontuais em relação à classificação, código, né? Inclusão, mas não do regramento maior. Né? Exato. Que precisou, né, de passar por uma reformulação também agora com a DN 217, porque o que a gente nota é que o processo ele não vai se modernizando, né? E isso é um outro gargalo também que eu entendo que existe no licenciamento hoje. Um deles, eu acho que talvez o principal é esse que o Malar citou. Não há uma política, né, não só da Secretaria de Meio Ambiente, mas do Estado como um todo, de manter e de reter as suas, né, seus talentos. Que demora tanto tempo a construir, né? Exatamente. Funciona como uma escola, né? Todo mundo entra, aprende e aprende muito bem. Aí é o melhor lugar para a gente aprender, como o Malar disse. Acho que tudo que a gente sabe hoje a gente deve ao Estado, mas tem uma data de validade, né? Os servidores normalmente eles saem para receber melhor na iniciativa privada, para ter mais garantias, para ter mais segurança jurídica, né? Porque você, como gestor público hoje, você responde pelos seus atos e que podem ser interpretados de outra forma, por outra cabeça, e que pode julgar que o seu ato foi errado. E você, infelizmente, fica sozinho para se defender. O Estado também não lhe provém com um advogado para te defender. Então, isso tudo hoje traz uma insegurança muito grande para os servidores. Então, essa retenção de talentos e essa segurança para os servidores, eu acho que hoje ela é gritante. Assim, eu acho que a maior demanda deles é por isso. E o plano de carreira, né, que não foi votado e todo mundo também sempre reclama dessa questão do plano de carreira, e é uma forma de reter os talentos. Né? Você estimula, né? Quem fica num lugar que não tem a perspectiva de crescer. Né? E esse é o grande pleito, né, dos servidores já há um bom tempo, né? É uma questão que até chegou a ser judicializada. Uma vez aprovada, com certeza vai assim, levar a secretaria para um novo patamar, que será um grande reconhecimento, né? O trabalho bastante nobre que é efetuado, né, pelos servidores do CISEMA. Tem o projeto, né, tem o PEA, que sempre ajudou muito o servidor, mas é de metas, né?
Sim, E, sim. sem dúvida, isso ajuda o servidor de alguma forma, É. que incentiva o trabalho. É uma coisa que faz com que o servidor trabalhe, incentive de alguma forma, que hoje em dia as pessoas veem isso não tão positivo quando foi imposto, quando foi colocado a princípio, que é um tipo de reconhecimento. Mas o plano de carreira, sem dúvida nenhuma, seria... Ele é estrutural, né? O plano Exatamente. de carreira. Que é o que o sindicato vem falando desde o início. Para mim tinha que ter as duas coisas, o plano de carreira e as metas também, Exato. né? Para estimular Trabalhar cada com vez mais. produtividade é essencial, né? Aí seja no poder público, a iniciativa privada faz isso há já muito tempo, né? Sim. E é o que é necessário, né? Produzir, né? Agora, É um claro, tipo de produzir reconhecimento, com né? eficiência, né? Atendendo principalmente a sociedade. É uma coisa que eu sempre falei enquanto gestor público, continuo falando, as pessoas que estão, né, nos órgãos públicos são servidores públicos, né? Então, qual que é o maior dever? É atender ao público. Claro que nem sempre do jeito que o público quer, até porque o público é muito diversificado, né? Mas recepcionar, atender bem e procurar, né, uma solução que seja melhor para a sociedade como um todo, né? Às vezes você atende interesse de alguns, às vezes atende interesse de outros. Mas o importante é sempre dialogar e atender bem as pessoas. Coletividade, principalmente, né? Exatamente. Que é a função, né, até constitucional da questão servidor ambiental público. para hoje, para o futuro do servidor público e por aí vai. Sobre o histórico, né? Sim. Que eu e Maria Cláudia Vocês ficaram somos muito mais tempo. antigos, né? Mas, claro, Verônica também vai poder falar muito da experiência dela. Acho que, assim, não vou voltar lá da década de 70, né? Não, onde década de 80, né? Quando começou essa história, né? Assim, quase que no mundo também, mas principalmente aqui no Brasil, né? Em Minas Gerais. O Copan, quando era comissão ainda de 77, foi um modelo para os conselhos Brasil afora. 77 o Copan? 77, quando era comissão. Sim, né? mas não era um conselho, mas tinha, né, o mesmo papel. E serviu, inclusive, de modelo para o CONAMA. E até pouco tempo atrás, se eu não me engano, hoje tem alguns estados que têm conselhos que deliberam licenciamento. Mas até pouco tempo atrás era só o Copan que fazia isso. E é um modelo muito acertado, na minha opinião, porque ele faz com que se tenha uma discussão maior dos processos de licenciamento. E inclusivo, né? Sociedade Sim, civil, com certeza. ONG, Exatamente. empreendedor, tem todo mundo lá, né? Isso, tira assim da tutela, assim, só do órgão mental, de uma superintendência ou de uma fundação. E hoje tem um modelo até mais acertado, que os processos mais simples não passam pelo Copan, mas os mais complexos passam, né? Mas a partir da DN 74, que casou também em relação à época onde houve a regionalização, né, das ações inerentes ao licenciamento, que também foi uma medida importante e necessária para a época, porque até então os processos eram todos centralizados na FEAM. Então a FEAM executava o licenciamento. Para um estado que, salvo engano, é maior do que a Espanha e quase do tamanho da França. Eu vou trazer bem diverso do ponto de vista de biodiversidade também. Pois uma experiência. À época, quando o licenciamento era executado na FEAM, então a gente tinha os setores. Então os técnicos eles trabalhavam com uma tipologia industrial, né, ou da mineração, ou muito especializada, da né? parte mais voltada também um pouco pro agro e tal. Mas eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com licenciamento já como analista ambiental em 2006, era o único técnico no estado responsável pelas siderúrgicas não integradas, os famosos guzeiros, né? E a época era no 68. E eu lembro que eu fazia o licenciamento de todas no estado, são espalhadas por todo o estado, ou seja, eu tinha que vistoriar todas, eu que atendia o Ministério Público, denúncias, analisava autos de infração sozinho, ou seja, uma pessoa para 68 fazia todo esse trabalho. E isso era comum, tinha técnico que era responsável pelo setor de laticínio, então ele acompanhava todos os laticínios, por exemplo, no estado de Minas Gerais, mineração de ferro, então tinha uma pessoa e daí por diante. Tudo na FEAM? Tudo na FEAM. Então a FEAM que executava. E os processos na eram Moraes, deliberados né? na Prudente de Moraes. E os processos eram deliberados pelo Copan, que era centralizado
em Belo Horizonte. Sim. Tinham as câmaras também Temáticas. temáticas, Como né? tem Assim hoje, como né? tem hoje, esse foi um modelo que iniciou assim, ele foi alterado para os VRCs e atualmente voltou a ser assim, apesar de existir ainda as VRCs. Mas atualmente o licenciamento ambiental é deliberado nas câmaras temáticas. Mas antigamente as reuniões eram presenciais e era muito comum, isso é uma curiosidade, né? Das pautas de reuniões que aconteciam uma vez por mês, de ter assim, 100 processos numa pauta. Meu Deus. E aí a pessoa A às gente acha vezes que hoje tem via... muito. Não, mas era Não, porque antigamente gigante. tudo Porque era passava tudo- pelo Copan. E tudo passava no Copan. Não era só igual hoje, Entendi. de classe Tinha 5 e 6 e competência, parte da classe 4. Então tudo passava. Então era muito comum de não conseguir cumprir a pauta. Então aí vinha uma pessoa, às vezes, lá de Uberlândia, deslocava até Belo Horizonte, ficava 15 horas acompanhando uma reunião. O seu processo Frustrava. não vai andar, voltava. Frustrante. Interessante que Pra na mesma próxima reunião reunião. tinha um posto de gasolina e uma UHE. Irapé, por exemplo. Tinha a pauta, a Irapé competia na pauta com um posto de gasolina. Então, E era por ordem de processo ou não? Por ordem de... tinha aquela ordem, né, de processo de licença prévia, licença de instalação, operação, Mesma LC, coisa, né? mesma coisa de hoje. E eram gigantescas, né? As É. reuniões eram muito Eram longas. cansativas. polêmicas, né? Como sempre Polêmicas. são. Exato. E aí foi nessa época que se iniciou a regionalização, que foi muito interessante para a gente, assim, o Estado passou a ter técnicos direcionados para uma determinada região, ou seja, com maior conhecimento naquele território. O que eu sempre defendo também, inclusive eu sou um grande defensor do licenciamento municipal, porque quanto mais você direciona, né, uma análise para um território menor, fica mais fácil da equipe, né, conduzir o processo, porque ninguém conhece melhor o território, por exemplo, que os municípios. E aí, trazendo para o Estado, é lógico que fica mais fácil para uma equipe trabalhar com um território mais reduzido. Como você falou, Minas Gerais tem dimensões de países, né? Exato. Então foi uma medida que deu muito resultado, sofreu muito questionamentos. Toda mudança gera assim, apreensões, questionamentos. Eu lembro que a época não é possível, vão acabar com o licenciamento. É a FEAM que tem a competência, os profissionais que conhecem estão na FEAM, nas unidades regionais, as SUPRAM, as pessoas são mais inexperientes. Não? Mas sim, com o tempo o modelo foi se acertando, claro, sempre com fragilidades, né, porque são inerentes também, é muito difícil, o poder público sempre vai ter fragilidades, mas foi acertado. E hoje em dia nem se cogita voltar a ter um modelo que não seja Centralizado, né? descentralizado. Né? E tem também uma questão nessa mesma época, né, Malar? Se você se lembra, não é da época da Verônica, né, que é mais nova, mas além da centralização em Belo Horizonte, o licenciamento ele tinha as agendas separadas. Então, a agenda de água ficava com o IGAN, a agenda verde, né, de supressão de vegetação, intervenção em EPP ficava no IEF. Então, o empreendedor, além de ter que vir em Belo Horizonte para poder acompanhar o seu processo no Copan, ele tinha que peregrinar, né, na Prudente de Moraes, onde era a FEAM, lá na Rua Paracatu, onde era o IEF, ou, né, no interior, que o IEF era descentralizado, já nessa época, ou no IGAN, que era na Santa Catarina, lá no Lourdes. Então, ele tinha que ficar correndo atrás das autorizações para compor o seu processo de licenciamento. E não havia nenhuma interface entre os técnicos. A FEAM, o técnico da FEAM, fechava o seu parecer técnico, aí o IGAN fazia o dele e o IEF fazia. E por muitas vezes, não era raro, do técnico da FEAM fechar o parecer dizendo que necessitava da outorga para conceder licença. E lá no IGAN, o IGAN também fechava o parecer falando que precisava da licença para conceder a outorga. Era então, quase que órgãos intervenientes. Exatamente. Né? Então, assim, por muitas vezes eu entrei... IFAM e EFA, né? Quando eu entrei no licenciamento, eu fiz um estágio na FEAM, né, antes de ir para a SUPRAM. E eu vi isso várias vezes acontecendo, né? O empreendedor indo lá com o ofício do IGAN, falando aqui, o IGAN está me pedindo licenciamento. E aqui também vocês estão me pedindo, né, a outorga para fechar o licenciamento. Então, O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, exatamente. né? Então, isso tudo levou, né, o governo à época a fazer não só essa descentralização para facilitar a vida dos empreendedores,
como também essa junção das agendas, né? Então, os NARCs à época, né, os núcleos regionais da CEMAD nessa época, eles analisariam o processo como um todo, o licenciamento com os atos autorizativos correlatos, né, tanto de outorga, de uso de recursos hídricos, quanto também de agenda verde, de supressão, de intervenções várias, né? Isso durou um bom tempo, né, Malar? Toda mudança realmente. Eu vi. Só de falar isso, a gente está vendo que a mudança sempre teve um caráter positivo, né? Isso. Mas gera muita resistência, porque a princípio todo descentralizar é muito difícil, porque as pessoas têm uma tendência a ficar com o ego, né? Até ideológico sobre aquilo ali. Tem uma curiosidade também, que era quando foi definir a regionalização, as sedes onde seriam as regionais, Governador Valadares, Varginha, Unaí, Diamantina. Aí começou-se uma discussão, por que Valadares e não Teófilo Otoni? Por que Varginha e não o bairrismo ainda. Exatamente, então ainda tem isso. Por que né? não foi em Cruzília, que é a minha cidade, foi Exatamente. Varginha. Cruzília é muito maior. O melhor é o Bar e Juiz de Fora, tem uma rixa. Exatamente. Isso aí. Não, gente, Caxambu e Baipendi se chamam de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Hoje não tem mais essa rede, mas no passado era assim. Então o interior tem muito isso, né? E isso passa para outras questões também, né? Itaúna e Divinópolis, né? Mas provavelmente foram as cidades, digamos assim, com mais polo, né? Exatamente. Teve um critério, né? Agora, o grande receio, assim, à época, e que tem até hoje em relação à descentralização, é a padronização de procedimentos. Esse é um grande desafio que o Cisema passa até hoje. É muito difícil, né? Você tem hoje no Cisema mais de 2.000 servidores e trazer um procedimento uniforme é muito complicado. Então, volta e meia, infelizmente, a gente continua observando diferenças de análise entre Suprans, entre regionais do EF, entre as URGAs do IGAM. Mas isso vem diminuindo, né? E diminuiu muito no decorrer dos anos. Felizmente, graças, né, às instruções, serviços, procedimentos, alinhamentos, facilidade reuniões, de reunir hoje, né? Todo também, mundo online, por aí. Mas a época foi assim uma grande apreensão. Pô, como é que vai ser assim, você não ter, igual era antes, um departamento único na FEAM que analisava tudo e, lógico, claro, tinha sempre o mesmo entendimento. Então, no início foi assim, um desafio muito grande, né? E assim, uma apreensão dos envolvidos, né, na matéria, né, que tinham interesse no licenciamento ambiental. Voltando para a FEAM agora, isso não vai acontecer porque a FEAM volta a assumir o licenciamento, mas, claro, com as unidades descentralizadas. Entendi. Ser mantidas. Mais alguma coisa a acrescentar, Verônica? Não, agora... A gente é mais novo, a gente tem menos mais nova. Eu peguei a gente já como Supran. E aí a gente até falou sobre isso, né? Como vocês veem a descentralização ocorrida, né? Com a criação das Suprans, né? Foi positivo, não tem como não ser diferente, mas teve essas resistências todas mesmo, né? E agora o que sempre foi uma carência e problemas estruturais históricos nos órgãos para que a regularização ambiental tenha se transformado nessa caixa de Pandora, né? Obviamente que ela não nessa conotação negativa, né? Sem previsibilidade, né? Aí a gente entra nesse problema estrutural, né? Assim, não adianta descentralizar, mas não dar estrutura para essas novas regionais, né? Isso a gente vê nas Suprans, né? Tipo assim, o pessoal critica muito as Suprans e igual a gente falou no começo, apontar o dedo é muito fácil, né? Mas está lá do outro lado e vocês estiverem, vocês sabem o tanto que é difícil, né? A própria Supre, né, que foi criada para desafogar um pouco, estava com mais de 70 processos lá dentro. Então, como vai ser prioritário já sobrecarregada? Passa a não ser mais prioritário porque não tem capacidade, né, para dar vazão nessa quantidade de processos, né? Então, assim, como que vocês veem essa questão, né? O que pode ser feito para melhorar isso, né? Do ponto de vista do que hoje acontece, sem ainda falar do futuro, né? Mas vai ter reflexo lá no futuro. Eu acho que o principal seriam as instruções de serviço mesmo, que seria essa organização dentro do Estado sobre como seriam essas decisões, como seriam decidir de forma igual, porque, por exemplo, igual a gente veio conversando sobre essa parte do mapa do IBGE, sobre a questão da Mata Atlântica.
Será que todas as Suprans vão entender dessa mesma forma? Porque existem Suprans, né, que já entendem dessa forma. E existem Suprans que ainda não estão adotando esse entendimento institucional, né? Então, eu acho que isso começa a partir desse entendimento institucional mesmo, desses memorandos, dessas instruções. Que é muita legislação, né? Muitos órgãos intervenientes, né? Até pouco tempo atrás tinha que ter anuência do IBAMA, agora já não tem mais, pode voltar a ter. Tem os outros tem gente que entende que tem que ter, né? Então, e aí você pega um órgão federal e analisando uma coisa já foi analisada e aprovada no órgão estadual. Para que essa redundância? Tem necessidade? Deveria ter uma métrica recortando. A própria lei da Mata Atlântica, que é 2006, né? Já é antiga também, deveria passar por uma nova análise, né? Criar algumas métricas, não desvalorizando se o fragmento é pequeno ou não, mas dar a devida importância para aquilo que tem, não só olhando essa questão ambiental, no estrito senso, né? De vegetação, fauna e flora, mas entendendo também o contexto humano dos empreendimentos, né? Das pessoas envolvidas, das expectativas, né? As Suprans, na verdade, elas são a parte mais importante do desenvolvimento social e econômico e ambiental do Estado, né? E eu acho, inclusive, que deveria ter mais pré-balcão. Acho que as pessoas deveriam ter mais possibilidade de ter esse contato lá com o órgão, até para entender essa dificuldade, né? Porque o cara quer investir hoje, muita gente tem medo de investir, né? Quando ele se depara com esse arcabouço legal e escuta todo mundo falando demora, não tem como prever, porque tem investimentos, inclusive, que às vezes, né, especificamente que envolvem royalties, que dependendo do mercado, ele deixa de ser viável depois de um tempo, né? Então, assim, os prazos hoje, vocês que trabalhavam lá há pouco tempo, mais ou menos quanto tempo um empreendimento de grande porte, classe 6 aí, para sair? Tem um estudo que foi feito aí que fala que é entre 4 a 6 anos para sair uma licença, você imagina. E tem empreendimentos que duraram até mais do que isso, né? Como que alguém se planeja para esperar tanto tempo, né? O mais importante é previsibilidade. Eu acho que é uma até para o não, né? Até para o não, porque não existem, que é uma não existem só bons que não se tem muito, mas a gente sabe que lá dentro se busca muito isso. Mas é muito difícil. A vida do gestor público, né, dos funcionários do Cisema é bastante complicada. Então tem várias ferramentas que auxiliam, né? Como a Verônica colocou, as instruções, por exemplo, a padronização, isso ajuda muito. Mas o cerne da questão, na minha opinião, e aí você pode ter qualquer modelo de estrutura, se não tiver a infraestrutura necessária para isso, e aí seja de equipamentos ou de pessoal, as coisas não funcionam. Como a gente falou mais no início, né, dessa nossa conversa, a defasagem, né, assim, a saída de profissionais, ela é muito intensa. E a velocidade de reposição não é a mesma, é longe disso. O último concurso que o Cisema teve foi de 2014. E anteriormente a ele teve de 2006, foi o que eu entrei. Vão fazer 10 anos agora. 10 anos. E de lá para cá, eu assim, não tenho estatística, mas talvez, sei lá, 60%, 40% dos servidores já tenham saído, além dos que aposentam. Então tem, principalmente em algumas, acho que na SEMAD nem tanto, né, mas na FEAM e no IEF, por exemplo, que são órgãos mais antigos, muitos chegaram à idade de aposentadoria. Então, assim, anualmente a gente tem, né, o Estado tem uma série de profissionais que se aposentam e não se tem essa reposição. Então, não tem jeito de entregar e de ter previsibilidade se você não tem gente para fazer. Como você colocou, a Supre tinha uma fila de 70 processos. E era uma superintendência que chegou até, eu acho que 30, não é? Técnicos. E hoje eu acho que tem 8, ou alguma coisa assim, se eu não me engano, parecido com isso. Acho que hoje são 19, não? Mas sim, vai contando Contando jurídico, tudo, contando operacional, tudo. Mas tudo. você vê. Mas 19 para 70 projetos. Grandes, 19 projetos considerando grandes, né? Jurídico, né, a parte administrativa, né, que tem algumas pessoas, e a parte técnica. Era para ser um setor... Triplicado. Era para ter 40, 50 porque profissionais. A gente tem que pensar que são os projetos prioritários para o Estado. São não necessariamente os maiores, mas os que são considerados prioritários para o Estado de Minas Gerais. E da mesma forma, a Suprans. Você não tem... Tem Suprans que assim, não tem corpo técnico. Assim, é muito reduzido. E aí isso acaba gerando passivo e daí por diante. Então, assim, trabalhar
com a manutenção, mas isso passa também pelo plano de carreira, de melhores ofertas e de ter um concurso, onde hoje não existe essa possibilidade, né? Por conta da lei de responsabilidade fiscal, tal, e, assim, entre outros fatores, mas é essencial. E, do outro lado, também levar a possibilidade de melhores condições de trabalho, que evoluiu muito. Antigamente, a gente tinha no estado unidades regionais precárias, sem ar-condicionado. Hoje ainda tem algumas que não são das melhores, veículos ano passado precários, estive computadores na obsoletos. sala do Enio, que ainda era do IBAMA, né? O ar-condicionado, o presidente do IBAMA não funcionava e ele levava a cápsula da maquininha do café. Eu vou falar sobre isso também, mas assim, mais uma vez, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Entender o contexto. Mas isso é para mostrar a dificuldade, um desafio de um órgão do poder público em resolver, né? Passa por tudo isso. Né? Pegando um gancho no que o Malar está falando, eu sempre falo nas aulas que eu dou na pós-graduação sobre regularização ambiental, eu sempre falo o seguinte, ser servidor público, eu acho que é muito complicado, porque a gente sempre fala o seguinte, o servidor público, ele pega o processo para analisar. Por exemplo, na Supre, existem processos que são mais antigos na Supre. A Supre não recebe só processos novos que foram formalizados na Supre, ela recebe processos de outras superintendências. E aí ela pega processos que já foram de alguma forma analisados por outros servidores, né? Então ela tem que refazer aquela análise, porque ela tem que não refazer a análise, mas ela tem que ver aquele processo ali todo de novo, porque a superintendência vai julgar vai analisar aquele processo. Então, quando ela vai analisar aquilo, ela conversa com o empreendedor. Aí o empreendedor fica bravo com ela, porque ela está pedindo um monte de atualização de documento, de estudo. Aí o servidor já fica, nossa, o empreendedor ficou chateado comigo, tá bravo comigo. Aí ela cria as possibilidades, vai conversando, aí eles chegam à conclusão ali juntos que não, agora está atualizado, todos os estudos estão atualizados, a gente fez a vistoria, tá tudo certo, vamos para a Câmara Técnica? Vamos. Concluiu a análise do processo, leva para a Câmara Técnica. Aí ela apanha, o servidor apanha na Câmara Técnica, das ONGs, fala, tá vendo? Todos os processos passam. Só chega processo que foi deferido aqui. Mas estudou e pediu tudo que tinha que pedir. Tudo, toda a análise foi feita. Aí chega lá, de novo. E o que não chega para o Copan são os vários processos, às vezes, também, que são arquivados ou que são indeferidos, aqueles que não chegam aí para o Copan, né? Mostrando também, é lógico, aqueles que vão para o Copan são os que foram corretamente analisados, formalizados, analisados, porque tem vários que nem chegam ao Copan, tomam bomba também. E as pessoas não entendem que a licença ambiental, aí vocês são direitos se eu estiver falando besteira, é um ato vinculado, né? A várias análises, não é um ato discricionário de querer ou não querer dar licença. Então passou por uma gama de análises, estudos e por aí vai. Agora eu fico imaginando os pequenos empreendedores, né? Aquele que não tem a vivência, por exemplo, que eu tive 15 anos de consultoria, então sei muito bem, né? Até hoje sei menos, mas sabia muito bem os caminhos de todos os estudos que eram necessários para viabilizar um empreendimento, e vocês também com larga experiência. Agora o empreendedor pequeno, que não consegue contratar uma consultoria boa, que às vezes é muito caro, não sabe, aí contrata um consultor que não sabe da legislação toda, né? Então entrega um estudo precário e aí fica travado e por aí vai. E às vezes questões que ele nem tem conhecimento, né? A mineração, por exemplo, ela tem uma legislação específica que transforma ela de utilidade pública. Mas outros empreendimentos não, né, Sim. Verônica? A gente está lá discutindo umas DUPs e tal, né, declarações de utilidade pública, para empreendimentos que não são de mineração. Sim. E o trâmite em si, ele é complexo, né? Eu acho que você consegue até falar como que é hoje, né? Eu não sei de qual. Vai primeiro para a sede, né, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, aí a sede analisa. Vai para o jurídico da sede. Isso. Aí vai para a SEMAD. Depende da tipologia do empreendimento. Isso. Tem empreendimento que vai para a CEINFRA e não vai para a sede, Exato, por exemplo. Mas uns 80% dos empreendimentos acabam sendo direcionados para a sede inicialmente. Isso. Aí vai para a SEMAD, né? Para a SEMAD se manifestar. Isso. Volta para a sede. E o governador vai vai para a CTL. Aí da SEMAD, na verdade, vai para o IEF, quando é coisa de Mata Atlântica. Quando depende do Mata Atlântica. Não, quando o processo... Exatamente, vai ver onde vai ter a regularização do empreendimento. Se for regularização desvinculada ao licenciamento ambiental, aí sim vai para o IEF. Entendi. E aí depois no seu caso específico, sim. Volta para a SEMAD. Quando é na SUPRAN, a SEMAD pede para a SUPRAN se manifestar. Entendi.
e aí depois volta para a sede, e depois da sede vai para outro lugar ainda, que eu nem lembro o Vai nome. fazer o decreto. É CTL. CTL, que significa Câmara de... É de técnica legislativa. Ela é a antiga assessoria de técnica legislativa. É a que faz, o decreto para o governador assinar. Redige o decreto e vai para o governador assinar e publicar. E aí, Que aí já é a declaração de utilidade pública. e aí o cara às vezes tem tudo pronto, mas esqueceu desse pequeno detalhe, né? E aí a coisa fica emperrada, porque legalmente também tem muita abstração no entendimento, Exato. né? Que a lei traz lá especificamente o que é de utilidade pública, mas abre margem para interpretação, né? Atende o serviço público, é considerado público? Não. O interesse realmente é coletivo? Não. O transporte público, ele é só aquele exercido pelo poder público, é só aquele, né, controlado pelo poder público, ou qualquer tipo de transporte, ou aquele, né, administrado pelo poder privado também pode ser considerado público. Então tem essa interpretação e tem, né, vários entendimentos sobre isso. E tem aquelas hipóteses que o governador pode entender como de utilidade pública, né, que essas são as menos exploradas, a meu ver. E que eu acho que vários casos, né, de empreendimentos prioritários para o Estado, eles podem ser considerados de utilidade pública. Mas que precisam, essa hipótese ela precisa de ser melhor explorada. E ela tem a possibilidade de ser super explorada, mas não é muito atendida. E tem a questão da métrica que falta também, né? Não existe Exato. métrica, né? Não. Mata Atlântica, qualquer fragmento estágio médio avançado, Exato. Pode ser 0,01 hectare. 0,6. Tem que ser acima de 0,2 hectares. Aí é considerado fragmento. A partir disso, não interessa se você 0,21 ou 100 hectares. Isso. Entra com... Então, a partir de 200 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Engenheiro, sou geólogo. Enfim. Mas, assim, em relação à previsibilidade, claro que isso depende muito da modalidade do licenciamento, né? Mas acaba tendo uma grande diferenciação também em qual lugar do estado, né, em qual região do estado o empreendimento se situa. Hoje a gente tem Suprans que não tem passivo mais de processo de licenciamento ambiental. Sim. Supranorte, por exemplo, não tem. Suprans Sul de Minas não tem passivo. A Suprans Noroeste Central Metropolitana tem um grande passivo. Também a gama industrial. Também onde os empreendimentos mais complexos, né, Os maiores empreendimentos. boa parte de próximo a muita Central, gente. Que hoje... Então acaba tendo um grande gargalo e lá dentro hoje, inclusive, tem alguns processos da Suprans Central que são direcionados para outros Suprans que podem auxiliar, já que não tem esse passivo. E a modalidade é algo muito importante. Uma grande, assim, inovação realizada aqui em Minas Gerais, e aí trazendo o histórico lá de trás, que tem a ver com a regionalização, foram instituições à época das autorizações ambientais de funcionamento, que passaram a ser procedimentos bem mais simplificados. Isso foi aprimorado com a DN 217, o decreto 47383, trazendo a licença simplificada, seja ela por cadastro ou por meio do relatório ambiental simplificado. Então, nesse tipo, né, de licenciamento, a gente consegue ter uma previsibilidade maior. Sim. Mas, infelizmente, alguns desses procedimentos simplificados estão se tornando também mais complexos. Então, ensejando uma análise técnica muito mais robusta, quando a lógica desses licenciamentos seria assim, eu vou falar transferir responsabilidade para o empreendedor, mas colocar o seguinte: como são empreendimentos onde os impactos são conhecidos, são empreendimentos de menor, né, magnitude de impacto, que ele possa se dar sem uma análise técnica mais apurada, mas como um empreendedor, lógico que tem que entender que ele é responsabilizado, caso aconteça algum dano ambiental, e que ele tem que cumprir todos os outros regramentos além do licenciamento ambiental, porque isso é uma confusão que muita gente fala. Se o empreendimento é dispensado do licenciamento ou tem licenciamento simplificado, ele não precisa, então, ter sistema de controle, não precisa cumprir os outros ritos? Muito não, pelo precisa. contrário. Então, acho que é isso que cada vez mais, e aí eu não falo não só em Minas Gerais, não, o Brasil tem que evoluir de confiar mais
no terceiro. Hoje existe muita desconfiança no terceiro, no empreendedor. Não, esse caso sofreram muita resistência, muita crítica, né? A parte mais xiita da questão. Pois é, tem assim, que... Né? E assim, e quando houver uma irregularidade, um problema, um acidente, né, que haja uma assim, punição muito rigorosa, inclusive dos consultores. Porque eu sempre costumo fazer um paralelo também nas minhas aulas de, assim, prédio, qualquer condomínio, um edifício, como esse aqui que a gente está. Ninguém da prefeitura fica conferindo o cálculo estrutural do prédio para saber se ele é adequado, se a gente pode ficar aqui em segurança. Mas se um prédio desse desaba, tem punição. Então fica todo mundo com muito medo, e aí lógico que envolve vidas humanas, né, em fazer a coisa certa. E assim, na área ambiental tem que ser, acho que cada vez mais a gente tem que avançar por um modelo que tenha uma responsabilidade maior do empreendedor. Tem. Não é o autolicenciamento, mas aquele ditado que o conversado não sai caro, mas um conversado, né, regimentado e assinado, digamos assim. Ok, o regimento é simples, nós vamos conversar aqui, o empreendedor vai apresentar o que é, os controles ambientais vão ser apresentados, e o que o Estado deveria fazer é fiscalizar mais. Exatamente. Investir em fiscalização. Falar para ele, olha, está simplificado, mas muito pelo contrário que você pode fazer de qualquer forma. Nós vamos lá fiscalizar. E se tiver uma vírgula fora do que está combinado aqui, arregimentado, aí você vai ter problema no seu licenciamento. Então, acho que o caminho do futuro... Isso. Vai passar carece de muito amadurecimento para chegar nesse ponto, mas eu acho que é um caminho... E precisa de um conhecimento maior do território, o que se adquiriu muito também aqui em Minas Gerais. A IDE é uma plataforma excepcional e, parece, construída... O SLA e IDE, se não houvesse, inclusive, teria sido um caos, que eu lembro certinho que eu estava na Supram, Alto São Francisco, com aqueles estudos enormes para formalizar. Foi final de 2019, né? Antes da pandemia. Eu não lembro quando que o SLA foi lançado, a data exata, mas eu acho que eu estava lá em novembro, assim. Aí, no dia que eu estava lá, eles falaram, não é mais papel. Melhor, inclusive, você voltar com essa papeleira e fazer tudo online. E depois veio a pandemia. Você imagina se não tivesse. Não, e olha, ambos os sistemas construídos com servidores de lá de dentro. Eu fui na apresentação do que fez o IDE, o cara é um gênio, inteligentíssimo. Pessoas extremamente competentes. O nome dele agora, Fabrício. Muito o pai da IDE. Né? Eu que sou geógrafo, fiquei apaixonado. E assim, com toda a carência, né, de recursos financeiros, construíram esses modelos, né, que dão muito bem. Claro que sempre precisam de autorizações, aprimoramentos. Sim. O SLA, inclusive, está passando agora por aprimoramento, mas que são ferramentas essenciais, né? Graças à competência técnica dos servidores do Cisema. Né? Então, acho que é isso que precisa assim, ter de avanço, né? Cada vez mais ter procedimentos menos burocráticos para, claro, que o Estado, né, o poder público, possa também concentrar os seus esforços nos grandes empreendimentos, aqueles empreendimentos que precisam de uma avaliação muito mais criteriosa. E mais atenção social, inclusive, a gente não pode tratar o pequeno assim como o grande. Né? Então, precisa ter essa diferenciação. Acho que é isso que se busca muito. Um exemplo, o modelo trifásico de licenciamento, que ainda existe aqui em Minas Gerais. A concomitância de licenças foi muito bem colocada, né, no âmbito da revisão da 74 com 217, com 47.383, mas a época foi um grande debate, houve muito questionamento, sabe, de algumas parcelas da sociedade, vai tirar o trifásico e tal, acabou que não tirou de tudo, mas na minha opinião, como técnico, como engenheiro, como analista ambiental, passou lá no órgão ambiental, não há prejuízo técnico nenhum em uma licença se dar em 3 fases ou em uma fase. Não, que tudo vai ter que ser analisado do mesmo jeito. Inclusive, quem pode perder no modelo unificado é o empreendedor. Caso o seu empreendimento fosse considerado inviabilizado,
ele teria os custos e o desgaste só da fase GLP. Quando ele tem um modelo único, ele já tem que apresentar todos os projetos. E tem dinheiro para implantar, então... Ou seja, caso seja viabilizado, ele perdeu aquele dinheiro todo de projeto, o que não aconteceria no modelo trifásico. Então, do ponto de vista ambiental, não há prejuízo nenhum. E é isso que alguma parcela da população não entende, mas porque às vezes também o que chega até eles, né, não chega muito claro, né, e aí a mídia tem um papel fundamental nisso, em sempre levar, né, tentar levar pelo menos os dois lados, né, e um entendimento mais apropriado para o leigo, né, conseguir absorver, porque para o leigo, claro, é muito difícil entender, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, né. E o engraçado que, às vezes, como a gente disse, né, que não é julgando, né? Como a lei às vezes vem para dar uma resposta muito rápida para a sociedade, acaba não pensando em outras questões que seriam muito mais positivas. As barragens, o descomissionamento de barragem é obrigado a passar pelo trifásico. Se o sonho é terminar com as barragens, por que não ser numa fase só? Sim. Ou às vezes nem ter o licenciamento, ter uma fiscalização diuturna dedicada, né, àquele empreendimento, para que aquilo ali realmente acabe logo, né? Enfim, então, isso, sem dúvida. O pessoal do direito aí pode ter falado melhor, né? Inclusive, a gente já vinha conversando sobre isso, nós dois, né, sobre essa possibilidade que, sem dúvida, o descomissionamento de barragem ser trifásico seria uma morosidade frente a um problema tão sério que a gente tem, né? Exato. Isso é muito ligado, assim, em razão do que aconteceu, né, com alguns acidentes, desastres que aconteceram, né, e da imagem da mineração, que assim eu sempre também coloco que hoje tem 3 setores que foram, de alguma forma, assim, demonizados, mas que são essenciais e, assim, de maneira geral, tem empreendimentos que são muito sérios e que não podem ser demonizados. A mineração é um deles, a geração de energia hidrelétrica é outro, e tratamento de resíduos também. Tratamento de resíduos é muito em função de muitos aventureiros que apareceram tentando vender também tecnologias milagrosas. Mas esses 3 setores foram muito, assim, demonizados e o que não é coerente com a realidade, né, do que se encontra no Estado. Então, assim, é um grande desafio, né, para esses setores mudar, né, também essa imagem que se tem, tanto da mineração, das hidrelétricas, PCH, CGHs, dos empreendimentos grandes, né, que a coisa cresceu demais, né? Quando você cresce demais, você começa a encostar em algumas paredes, né? Isso. Tem isso também, né? Exatamente. Isso é para falar, porque é por conta disso que surge na lei a necessidade de ser trifásico, às vezes, assim, porque é mineração. Se não fosse mineração, será que seria? Ela sempre decorre de um acontecimento, né? Ela é uma resposta para um acontecimento histórico. Então, o que acontece é isso. Você tem um acontecimento histórico, você tem uma lei como resposta que pode, ao longo do tempo, não resolver o problema. E ela deveria ser revisada rapidamente. Exatamente. Né? Não contra a lei, inclusive... Muitas vezes ela até traz um outro problema, né? Um efeito colateral posterior. Então, isso acontece com o processo legislativo, é natural. Mas a revisão também é natural, né? A revisão ela tem que acontecer. Se fala que o ideal seriam 5 anos, né, de revisão de qualquer norma, né? Porque em 5 anos tudo muda. Ainda mais hoje em dia, né? Mas, como você falou, a Lei da Mata Atlântica de 2006, a CONAMA 0186, que estabelece EIA-RIMA, para aquele mundo por exemplo, EIA-RIMA para mineração de areia, de cascalho, tem sentido? Imagina. É querer levar para a irregularidade uma pessoa que quer fazer o correto, não tem sentido. Mas havia um sentido lá atrás. Em 86 não se conhecia nada, não se conhecia o território, você não tinha nada assim especializado, nenhuma informação assim, em banco de dados. Então é lógico que se pediu mais rigoroso. Então, hoje em dia não dá para adotar isso. Por outro lado, existem atividades hoje que não estão listadas na 0186, né? Na 0186, a gente, na época dela não existia celular, né? Então é uma norma que está super obsoleta e que é seguida à risca até hoje. Né? E aí a gente entra na grande necessidade
de uma lei também, para assim, estabelecer regras Exato, para o país, licenciamento. que é a Lei Geral do Licenciamento, que tramita há mais de 20 anos, né? Não Toda será hora- fácil, né? Porque chegar num consenso desse. A É, gente vai passar mais eu um acho que é ano sem um ter outro essa pilar, lei. respondendo a sua pergunta, né? O primeiro pilar que a gente fala é o investimento no patrimônio do Estado, que é o servidor público, né? O segundo pilar é prover de estrutura. Um terceiro pilar seria a modernização do processo, né? Minas avançou muito. Acho que eu brinco que Minas conseguiu avançar até o limite da legislação federal, né? Então, hoje a gente tem os entraves da legislação federal que ela precisa de mudar para a gente conseguir terminar de fazer a reforma, né, dentro do Estado para ter um licenciamento mais ágil, um processo mais transparente, um processo mais célere, que traz segurança para todo mundo, para quem analisa, né, para quem se submete a ele. Então, eu acho que são os três pilares prementes assim, para a gente ter resultados dentro do licenciamento. O modelo do licenciamento em Minas, ele serviu de modelo para outros estados e serviu também como inspiração para o projeto de lei, Para a lei algumas das geral, né? revisões do projeto de lei da lei geral. A própria, assim, Sem os dúvida. critérios locacionais, isso é uma grande, né, inovação. Que é um ponto que precisa ser assim, A concomitância. cada vez mais assim, atacado, porque há sentido em apresentar um ERIMA, às vezes estudos ambientais com 10 mil páginas, 20 mil páginas, para territórios diferenciados. Qual que é a lógica do critério locacional, das restrições ambientais? Você dizer, nesse território se tem essa determinada fragilidade. Então, que se faça o estudo direcionado para mostrar se vai ter ou não vai ter impactos significativos, pode comprometer ou não essa determinada fragilidade, para ser direcionado para aquele ponto. Então, acho que essa foi a grande lógica, né, a época do estabelecimento dos critérios locacionais, e eu acho que no futuro, né, cada vez mais vai ser esse o norte. Você vai apresentar só aqueles estudos, assim, e parar de apresentar estudos de 10 Por mil, isso que eu acho 15 páginas, que se muitas tivesse vezes mais não se- abertura não para tem pré-balcões, né, ir no órgão ambiental, as pessoas irem, e o órgão ambiental até ir nas áreas de influência dos empreendimentos, para alguns tipos, né, porque às vezes, igual você falou, né, fala que é simplificado, mas pode ter alguma questão ali que inclusive não aparece no IDE, porque não é tudo que está lá. Sim, sim. Tem alguma questão sensível ali de comunidade, pessoas que devem ser levadas em consideração, que tem que ser estudado de uma forma diferente. Nós mesmos estamos com um empreendimento, né, não vou entrar especificamente num detalhe, que pode gerar ruído, nós temos que apresentar as medidas para isso, e tem um estúdio de música, né, a 2 quilômetros, numa zona rural que a gente nem imaginava, que tem que ser levado em consideração. E é legítimo a preocupação da pessoa, entendeu? Um estúdio de música super moderno e por aí vai. Então, assim, a lei, ela tem que existir mesmo, né? Até o próprio Edson Milaré, que vocês devem conhecer mais do que eu, né? Ele tem uma frase interessante que quando existirem os ricos e os pobres, a lei que liberta é a liberdade escraviza. Então, ela tem uma função mesmo de regular e trazer essa questão humanitária, mas ela realmente, se ela não começar a evoluir na velocidade que a sociedade está evoluindo, tipo assim, todo mundo o tempo todo está tenso e sofrendo, né, nos processos, né? E o meio ambiente não é só licenciamento, né? Tem as questões de resíduos que você fala aí, né? A gente tem um programa de resíduo zero lá dentro da empresa. Enfim, efluente, que é um problema que também a gente vê a passos muito curtos, né? Esgotamento sanitário avançando, problemas de urbanização, né? De ocupação, e por aí vai, que acabam que todo mundo gasta tanta energia nessa questão que poderia estar sendo resolvida talvez com mais fiscalização e mais confiança, né, naqueles procedimentos e mais proximidade do órgão, né, que precisa de estrutura para isso, que acabam não acontecendo, né? Então, assim, a gente fica ainda... Essa que talvez seria a expectativa para essa nova... Vamos agora para a nova, né? Para a nova lei, e o que a gente pode esperar dela, né? Porque, do ponto de vista prático, volta-se para a FEAM, e aí criam, a gente não sabe se vai chamar URRA, né? Que é Unidade Regional de Regularização Ambiental, que substitui o nome de SUPRAM. Isso. Então, assim, como que fica isso? A SUPRE vai deixar de existir? Os projetos prioritários, pelo que eu vi da lei, continuam, mas vão direto para as regionais. Enfim, O que vocês esperam disso aí?
a gente pode esperar isso para o futuro? E Bom, quem se arrisca? Bom, Eu espero coisas boas sempre, porque a gente vê que vai evoluindo. A intenção, mas a gente precisa intenção evoluir mais rápido. a intenção sempre é a melhor possível, né, de quem está executando, quem está propondo essas alterações. Eu, particularmente, inclusive, acho que o modelo da FEAM executar o licenciamento é o modelo mais adequado, porque é uma administração indireta, é uma fundação, sendo que é um modelo que se vê no país e fora do país também, fazendo com que a Secretaria de Meio Ambiente Cuide das políticas, né? Exatamente, Tem de lá os braços dela para políticos, cuidar do que é qualidade, né? de meio ambiente mesmo. De meio ambiente, ou seja, deixar uma administração indireta fazer a execução do licenciamento. Mas, então, assim, esse é um modelo interessante. Na prática, talvez nem mude muito, porque assim, as Suprans vão deixar de existir, mas passaram a existir com outro nome, mas provavelmente as equipes serão as mesmas. Então, assim, a gente não sabe se esse modelo por si só ele vai ser suficiente para melhorar o que está. Porque para melhorar não basta o modelo, né? Aquilo que a gente falou, tem todo o entorno dele, que é mais servidores, estrutura. Por exemplo, fazer com que o dinheiro que é arrecadado pelo Cisema fique no Cisema. Se isso ficasse, seria fantástico, daria para fazer muito. Não é pouco que arrecada, a gente sabe muito bem. É demais, é demais. É muito mais do que o necessário para assim, se manter. É a secretaria mais Isso é até um ponto superavitária que eu coloquei aqui. fazenda. Parece que existe um pensamento ainda antiquado, mais uma vez não apontando o dedo, de que enfraquecer o órgão, teoricamente, é enfraquecer uma ideologia que as pessoas de fora, que têm outros pensamentos mais progressistas, digamos assim, não estão erradas. Acho que enfraquecer o órgão ambiental ajuda o velho matar por o pensamento que ainda parece que existe. Mas lá não existe. Assim, isso tendo passado por lá, eu posso afirmar que não tem esse pensamento. Pelo contrário. Todo mundo que passou lá e quem está lá quer, né, cada vez que se tenha um órgão mais robusto. Não, quem está lá eu acho que não, mas eu falo assim, do ponto de vista, eu falo do Estado maior, digamos assim. Eu sei que quem está lá não, muito pelo contrário. Mas do Estado maior parece que não. Por que tem pouca gente, não tem plano de carreira ainda? É uma coisa tão antiga já que vem se discutindo. Mas é uma dificuldade do Estado como um todo, né? Não é inerente só da Secretaria de Meio Ambiente, né? O Estado como um todo ele tem essa dificuldade. Existe sim, a gente sabe que existe essa teoria, né, de enfraquecer para não me dar trabalho, para não ser um entrave, né? A gente chama de matar por inanição, que a gente vê alguns governos fazendo, né, plano federal, né? Em governos de outros países, de outros estados, a gente vê isso muito acontecendo. Eu, particularmente, Malar também acho que sentiu a mesma coisa, Verônica, a gente não sentiu isso dentro do estado de Minas, né? Pelo contrário, é uma secretaria que, com todos os problemas, ainda teve os investimentos, né? Tem uma secretaria que é bem cuidada, sempre com bons gestores, né? E tudo mais. A gente não enxerga esse problema lá, né? Os problemas estruturais, né? Os problemas que a secretaria tem são do poder público como um todo, normais, né? E que todas as outras secretarias também atravessam. Mas isso é uma questão histórica, né? De enfraquecer para não ser um entrave, né? Que a lógica é completamente inversa, né? Que pode virar um problema, que as Suprans, para mim, a parte mais importante desse sistema todo são os Suprans. E se a gente vê hoje... eu estou pensando só pelo prisma de regularização ambiental de empreendimentos, e não é só isso, né? Mas ali é o filtro, né, de empregos que estão parados ali. Exato, né? O investimento. E hoje a gente vê assim, o licenciamento ambiental, que é a pontinha de tudo, ela é exigida em todos os cenários, né? Para o investimento, né? Para um pedido de crédito em banco, para exportação. O ESG agora... para abrir capital na bolsa. O licenciamento é o mínimo que você tem que ter, né? Então, ou seja, o licenciamento hoje, ele dita a regra no mercado. Quem tem vale mais, quem não tem vale menos. Isso tem que ser visto pelos governos, não só aqui em Minas Gerais, mas todos, como estratégico, é uma secretaria estratégica.
né? Se ela não andar, a economia para. Né? Isso. Então, Falou tudo. Eu acho que tem que ser a mesma E lógica. não é só a economia do ponto de vista econômico, né? Vamos ser mais abrangente. Tanto o econômico como o social, como a tudo, governança. exatamente. Tudo por aí se perde, né, nesse caminho. Né? Acho que a lógica tem que ser igual ao do saneamento. Né? Tem que investir em saneamento para reduzir, por exemplo, custos Na saúde. na saúde. É. Que é 1 para Licenciamento é 5. Para cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 5 em exatamente. saúde. Que seria a não? mesma lógica para o licenciamento. É investir em licenciamento, você vai trazer mais recursos. Exato. Quantos bilhões estão represados do Estado por conta de processos de licenciamento que não são concluídos, mas não são concluídos por todos esses fatores que a gente citou. Então, assim, essa visão que precisa acontecer, mas a situação financeira do Estado ainda é crítica, né? Ela foi assim, melhorada, né, nessa gestão agora do governador Zema. Tinha, por exemplo, mais tempo atrás, parcelamento de salários e tudo mais, mas sim, superou, né, uma etapa e agora o desafio é superar mais uma etapa, que é fazer isso, né, trazer mais robustez, né, e estrutura para o órgão ambiental. É o único caminho para mudar, né, o cenário que a gente tem hoje. Você vê que Minas Gerais, o meu pensamento, Minas Gerais eu acho que é tão evoluído nessa questão de legislação ambiental por ser tão, tem uma riqueza natural muito grande, né? É muita água, muita vegetação, de todos os tipos possíveis. Então acho que essa questão ambiental está muito ligada no mineiro, né? E por outro lado, uma província mineral absurda, o próprio nome já diz, né? Então sempre teve essa questão, né? Então muita gente querendo que nada aconteça, no passado talvez esse pensamento era assim. Hoje, eu vejo que assim, nem as próprias ONGs, elas não são contra tudo, só que elas querem bons projetos, né? E as pessoas também querem entregar bons projetos, mas talvez o sistema ele precise realmente, não só de reorganização, mas de uma reinvenção na forma de lidar, aproximando todas as pessoas, principalmente as pessoas que vão conviver. E não adianta, empreendimento, gente, qualquer a sua obra, do seu apartamento, da sua casa, por aí vai, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tipo assim, quem convive com obras e grandes obras... Não... Precisa de diálogo. Acho que o grande problema é que em todos os setores da sociedade tem pessoas ou empresas, né, ou associações, enfim, que não querem diálogo. Então, assim, tem ONGs excelentes, tem ONGs que não são. Tem empresas que são excelentes, tem empresas que não são. Então, no poder público tem, na iniciativa privada tem. Então, às vezes, o que acaba, assim, travando o processo é essa falta de diálogo, é a falta de escutar o outro. Porque, muitas vezes, de ambas as partes, as pessoas entram com um posicionamento firme e não querem escutar. É a polarização, né, que tem a ver com o que você mencionou. Então, é muito isso que está faltando, né? Quando a gente fala do setor minerário, tem gente que nem quer conversar. Falou que é mineração, como? Não pode isso. Você tem que saber qual que é o projeto, qual que é a técnica disso, e já chegam, assim, com 1000 pedras, né? Esse projeto não é bom, mas você vai perguntar por que não é bom? Você estudou ele, sabe o que está por trás, quais foram os profissionais, quais foram os estudos, as compensações. Quando a gente fala do setor minerário, o que tem de compensação? Mais de 3 para 1, né? O que o setor minerário preserva hoje, por exemplo, de áreas em Minas Gerais? É mais de 3 para 1. E, claro, não só o setor minerário, vários outros setores. Então, as compensações, o que muitas vezes é questionado pelo empreendedor, né, de sobreposições de compensações. Hoje, mineração a gente tem compensação minerária, Mata Atlântica, espeleológica, SNUC, espécies ameaçadas, protegidas. Isso aí já foram 7 compensações. Nenhuma indústria tem. Então, esse é um benefício, por exemplo, da regularização ambiental. Ah, tá, vai causar um impacto? Inegável. Assim, diversos setores econômicos causam impacto, mas boa parte deles são mitigáveis e aqueles que não são vão ser compensados. Né? É porque ficou realmente demonizada porque as pessoas associam muito a eventos, né? Gente, ninguém queria que ocorresse nenhum evento em nenhuma área do setor econômico, né, no mundo, né? E você vê que não é só no Brasil, né? Por isso que eu não aceito, às vezes, até gringo falar mal do Brasil. Né? Às vezes eu estava na Costa Rica, que é um país muito interessante do ponto de vista ambiental, que lá eles realmente sobrevivem da natureza, eles optaram por isso, muito turismo.
E um americano falou assim, pô, o Brasil tem muito problema de segurança e tal, né? Eu falei, olha, até tem, mas não tem avião caindo na nossa cabeça, não. Então, assim, apontar o dedo, todo mundo aponta o tempo todo. Outros países apontam para a Amazônia e tal. Esses dias, eu sigo alguns, né, periódicos, né? O Brasil é o segundo maior país do mundo ainda em floresta nativa. Pede para a Rússia, mas a Rússia é basicamente aqueles pinos lá, parece uma monocultura, né? Então, o Brasil ainda é expoente, tem muito campo ainda agora nesse processo que está sendo muito discutido dentro do ESG, que está partindo muito para a questão climática, né? A gente vê que tem uma tendência forte das empresas, né? Eles estão testando caminhões elétricos, né? Energia fotovoltaica, energia eólica e por aí vai. E Minas Gerais, inclusive, está sendo expoente, né? Foi, acho que o maior estado que gera energia solar hoje no Brasil é Minas Gerais, né? Então, assim, existe um campo aí de meio ambiente, fora do que é o licenciamento, que a gente não consegue trabalhar porque fica todo mundo sufocado naquilo. Licenciamento. E eu acho que... Perdão. Só voltando no que o Malar falou, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito hoje em dia, que ligado ao licenciamento ambiental existe uma coisa... não é obscura, assim, mas é silenciosa, que a gente não fala, mas que está dentro do licenciamento ambiental, que é a licença social, assim, que ninguém fala, mas ela existe. A gente precisa da licença social, que é a aprovação do vizinho, né? A gente precisa que ele participe do licenciamento ambiental, que é isso que o Malar falou, que às vezes é muito difícil a forma com que o empreendedor chega no território, né? Ele precisa de chegar, conhecer o território, conhecer ali, porque muitas das vezes a forma que ele chega, a outra pessoa não vai ouvir. E aí existe essa complicação. E na mineração a gente tem muito isso, né? Tem. Isso tem a ver com o pré-balcão que você falou, que também o empreendimento ter uma assessoria antes de, inclusive, de adquirir um terreno, de saber aonde que ele pretende instalar e desde já começar a dialogar com todos os envolvidos e principalmente com quem está no seu entorno. Tem que reduzir conflitos, porque hoje o que a gente vê muito no licenciamento ambiental são conflitos que poderiam ter sido evitados lá atrás, de maneira não complicada. Mas aí depois já de instaurado, né, o processo, que se tenta, né, fazer um diálogo, claro, ainda é necessário, mas não é o momento mais oportuno. E torna todo o procedimento muito mais complexo. Né? E deveria, inclusive, às vezes, até dar um passo atrás. Política pública para entender o território, os potenciais e fazer as leis de uso e ocupação do solo de uma forma que atenda a todo mundo. Então, se é uma província mineral, tem aquele bem ali que vai ser, né, não toda a área, né, vai ter as áreas que vão ser ambientalmente realmente importantes, como mananciais de abastecimento, por aí vai. Aquelas áreas não. E outras sim. Então o poder público poderia lá no passado ter feito um planejamento de forma que essas áreas não fossem ocupadas. Mas em Minas Gerais isso é complexo, né? Porque primeiro veio o ouro, todo mundo ocupou em volta do ouro. Aí depois veio o ferro, começou devagar, 2004, 2005, 2007, minério de ferro cresceu absurdamente até 2015, digamos assim, quando teve aquela crise. Acho que foi só essa crise nesse meio tempo, assim, mais forte assim. E aí essas pessoas que foram para outras ocupações estavam ali naquela região, as cidades e tal, e os empreendimentos cada vez maiores e encostou na parede, né? Sem planejamento, sem diálogo, sem conversa, sem o poder público também estar puxando à frente, sem ciência. Eu acho que Minas Gerais poderia estar hoje vendendo ciência de mineração para o mundo e não apanhando como a gente está ainda nessa questão. Como foi no passado a metalurgia, né? Minas Gerais já foi, eu acho que o estado, do ponto de vista de desenvolvimento de metalurgia, mais importante do mundo, eu acho, uma certa época. Depois a China engoliu, né? Mas ainda resistimos, né? Temos grandes empresas metalúrgicas ainda, né? E aí que a gente se perde muito, né? Nós vendemos o minério bruto, digamos assim, ele é processado, a maioria dele mais assim, ainda bruto, e compramos produtos manufaturados num preço muito maior, né? Então, assim... E daí a importância, por exemplo, das avaliações ambientais, tanto a integrada como a estratégica. O que está acontecendo hoje está em tramitação, né? A avaliação ambiental estratégica do setor minerário. Tá.
minério de ferro, isso é importantíssimo. E não só para esse setor, para todos. Porque aí você consegue ter, né, uma política pública. E aí direcionando, de fato, qual que é a sua vocação, né, como é que vai ser tratado aquele território frente a todas as perspectivas. Então é essencial. Se fala muito nessas avaliações, mas pouco se aplica, né? Avaliações ambientais integradas, mesmo aqui, no estado, elas acontecem para áreas hidrelétricas. Né? Muitos estudos ficam na gaveta. Os planos de bacia, por exemplo, trabalhei nos 10. São estudos multidisciplinares, maravilhosos, assim, que depois vai para uma gaveta e a coisa não... Mas é porque tem a ver também com aquilo que você falou, licenciamento, a pauta do licenciamento, ela é grande demais e ocupa muito tempo. Então acaba tirando tempo, né, e espaço para o poder público direcionar esforços para assuntos mais importantes, como essas avaliações. Então por isso que é essencial e é objetivo, né, que a Secretaria de Meio Ambiente tem como talvez primeiro, zerar o passivo de processo de licenciamento ambiental para conseguir ter mais sossego para trabalhar em outras agendas. E aí, nesse sentido também, que eu acho que é interessante ter, né, o licenciamento direcionado agora para a FEAM, fazendo com que a SEMAD possa, né, construir modelos mais direcionados com esses objetivos, né, de política pública. Essa foi a tomara lógica, que aconteça isso. Tomara que essa lei venha para ser o pontapé, talvez, dessa virada de chave, né? E que haja mais diálogo, realmente. De sentar todo mundo na mesa para dialogar, não para apontar o dedo. Então, escutar as pessoas. O próprio Copan talvez precisaria de uma reformulação na forma como as coisas são votadas, né? Uma reunião de apresentação do que é, depois uma para votar, ou duas, se precisar de duas para apresentar efetivamente o que é, trazer a sociedade civil, não só que está representada ali nas cadeiras, né? Trazer talvez as pessoas também. E um momento, não de votação, que aquele momento de votação já é um momento tenso, né? Todo mundo foi analisado e tal, mas às vezes tem muita gente que não se sentiu ouvida ainda, né? E ali é onde vai decidir a vida de pessoas. Né? A gente tem as audiências públicas, né? As reuniões públicas que cumprem muito esse papel de participação popular. Eu vejo que tem muita gente que tem vontade de falar, não consegue por timidez. Nas audiências públicas? Sim, não consegue. Mas aí você acha que no Copan eles iriam conseguir? Não sei. Eu também não tenho essa resposta. Talvez não seria nem no Copan. Talvez seriam reuniões preditivas, de análise preditivas ou então para o Copan, entendeu? Sim. Digamos assim. Ou então após as audiências públicas, por exemplo, fazerem porque eles podem, né? Eu não quero falar numa audiência pública, mas eu posso encaminhar uma pergunta e encaminhar para o órgão ambiental. E aí o empreendedor vai responder aquela pergunta numa informação complementar, por exemplo. Entendeu? Ou no parecer único, o próprio órgão ambiental responde aquela pergunta. Então existiriam possibilidades. Ou não deixar só para uma audiência pública, talvez está num estágio muito avançado, e exigir dentro do licenciamento reuniões públicas. Eu preciso de X reuniões para esse tipo de empreendimento. Então, você vai reunir com a comunidade para chegar aqui maduro. Todo mundo foi ouvido, foi criticado o projeto, o que era realmente, né, interessante foi incorporado no projeto, porque tem coisas interessantíssimas que surgem da comunidade. Sim, mas aí, eu não sei se eles vão concordar comigo, eu acho que volta naquilo que você falou lá no início, da importância da comunicação da empresa. Sim. Sabe? Então, eu acho que essa parte seria muito importante, a comunicação da empresa divulgar o empreendimento dela, sabe? Porque aí eu fico pensando também que a gente coloca o licenciamento como um guarda-chuva muito grande. Sim. E aí eu não sei se ele vai conseguir suportar tudo. Sim. Então, quando a gente coloca isso também, o empreendedor fala, não, então vamos lá, vamos trazer isso para a gente, vamos divulgar o empreendimento, vamos mostrar para a comunidade o que a gente veio fazer, aí tirar mesmo do poder público e trazer para ele como uma forma de demonstração do que ele quer ali com o empreendimento dele. Essa questão do guarda-chuva... Parecendo audiência pública mesmo, acabou o nosso tempo. Pois Já vamos encerrar, viu? Podemos continuar mais um pouquinho, né? Essa questão do guarda-chuva é um ponto muito interessante que a Verônica trouxe, porque o licenciamento também ele virou o fórum para a solução de todos os problemas de um determinado território. Jamais será. E muitas vezes, falando de maneira geral, às vezes o órgão ambiental e os técnicos, eles acabam entrando em matérias que não são de sua competência, achando
que estão fazendo isso para se resguardar, mas quando acabam trazendo um problema e responsabilidade para eles. Outro dia a gente lecionou um treinamento para o município de Itabirito, muito bom, uma equipe grande. É bom ver o município, quando assume o licenciamento, assim, está engajado. É, né? O Fred Leite, que é o secretário lá. Isso, né? Uma equipe Trabalhou gigante, comigo. maior que algumas Trabalhou Suprans. Fiquei até muito impressionado com o tamanho da equipe, com interesse, sabe? Todo mundo muito engajado, buscando conhecimento. O Fred é muito humano também. E a gente colocou muito isso, porque às vezes é muito comum um técnico assumir responsabilidades que não é dele, achando que ele tem que trazer tudo para o licenciamento, porque alguém pode questionar por que ele não abordou determinado assunto. Quando, na verdade, ele, em alguns casos, não deve abordar mesmo, porque é competência de outro órgão. Não tem como pegar tudo também, não. É impossível. Exatamente. Então, o Triciço, assim, tem que filtrar e evitar, e nesse sentido, a DN 217, por exemplo, trouxe isso, quando a gente fala, por exemplo, de condicionantes, para limitar a aplicabilidade de condicionantes, porque antes da DN 217, eram, assim, condicionantes das mais diversas e bizarras possíveis, de todo mundo querendo resolver o seu problema naquele ambiente. Então, a DN 217 trouxe, né, de forma muito clara que, para estabelecimento de condicionante, primeiro tem que ter fundamentação técnica e interface com os aspectos impactos ambientais inerentes àquele determinado causal, empreendimento. como os advogados gostam de... Então, isso, assim, da mesma forma, no IEF era assim, nas anuências, era cada assim, condicionante, assim, completamente distoante com o empreendimento. Hoje eu consigo olhar pelo lado do empreendedor também, que tem isso. A licença social, eu vejo que está muito ainda distante de ser uma realidade nossa aqui ainda. Isso é um conceito canadense, salvo engano. Inclusive, ontem teve um evento do pessoal do Canadá aqui, que eu não consegui ir, que trouxe isso. Eles estão falando muito sobre isso. O Brasil está falando muito sobre isso. Mas, para o caso da mineração, eu vejo o seguinte. Os municípios têm que assumir mais responsabilidade, do ponto de vista, inclusive, de gastar o dinheiro da CEFEM, não para resolver o problema do empreendimento. Isso aí é relação causal, né, de causa e efeito. O empreendimento traz os impactos, ele resolve os seus impactos. Exatamente. Porém, eu fiz um levantamento agora disponível no Power BI da NM, de 2013 a 2028, foram 28, se não me engano, 28 bilhões de reais de CEFEM, que o Estado de Minas Gerais arrecadou. E aí 60% disso ficou para os municípios, né? Antes era 65%, eu acho que agora passou para 60%, e tem outras, mudou um pouco a distribuição. E você vê que alguns municípios mineradores ainda são carentes de... Então você vê, os municípios não estão preparados para utilizar esse dinheiro. E a licença social, ela aconteceria de uma forma que as pessoas que estão do lado da riqueza se sentissem realmente sendo beneficiadas com aquilo. Então esse dinheiro ele tinha que estar dando uma condição melhor do ponto de vista de qualidade ambiental, de vida mesmo para essas pessoas. E a gente não vê isso acontecendo ainda. Não estou apontando mesmo para o município. Claro. Eles precisam também de capacitação para isso, para licenciar, para tudo, né? Enfim, existe aí um longo caminho a ser percorrido. Espero que essa nova lei seja uma virada de chave. Né? Temos que ser otimistas, né? Sempre. Eu sou sempre. Então, esperar que sempre a gente vai ter avanços, né, melhorias. Tomara que a lei cumpra. O ruim é que eu sou otimista e ansioso. Isso é verdade. Será que você é ansioso? Nossa senhora, não tem jeito, cara, porque a gente quer ver as coisas acontecendo rápido para melhor, né? Você vê o Brasil, tanto que potencial que a gente tem, né, velho? Inclusive, né, na época, né, digamos, uns 10 anos atrás, né, países emergentes falaram, o Brasil agora tá um foguete, né? E, infelizmente, você vê que a coisa não vai, né? Mas continuo otimista e defendendo o Brasil. Não aceito ninguém falando mal do Brasil, não. Não, temos que ser otimistas. Senão não tem mais sentido continuar com a batalha do dia a dia. É isso aí. Então, pessoal, agradecer a presença de vocês, foi ótimo. Um bate-papo descontraído, mas com muita bagagem, muito a se dizer, muito a se esperar. Agradeço Malá, Verônica, Maria Cláudia. Se quiserem falar alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade. Só agradecer. Passou rápido, né? Sinal que o papo foi bom. E se deixa aqui, nós ficamos 3 horas aqui. Hoje você fala, vou pôr um timer ali. Tem muita história, né? Tem muita história. Infelizmente a gente tem muita bagagem, né?
A gente fica sempre à disposição, eu acho. Quando, na verdade, não A é gente gosta convite, de falar, né, né? Mara? É convocação. Gosta de contar a história. Não é nem convite, né? Um dia nós vamos É, trazer seu convite é pai, eu vou convocação. trazer meu pai, nós vamos botar esses leões Aí nós vamos marinhos ter, aqui para... vai ter que ter um programa de umas 3 horas, Vai. 4 horas. Mas foi um prazer, tá? Sempre à disposição. Parabéns pelo programa. É interessante. Iniciativa muito legal, num ambiente mais descontraído, né? Com todo mundo à vontade. Sem julgamento, É. pré-julgamento, a gente só quer trazer, deixar esse conhecimento aí nessa discussão, nem conhecimento nessa discussão, e para quem está assistindo depois aproveitar isso, né? E fazer isso também, nessa autocrítica, e parar um pouco dessa polarização, e apontar e achar que tudo é fácil, né? Falar mal Tá é fácil. muito fácil. Lá dentro do poder público é muito difícil. Hoje um gestor público tem que ser muito corajoso, viu? Primeiramente, porque tem muita gente assim jogando, que quer jogar contra, né? E às vezes com poucas ferramentas lá dentro disponíveis para fazer as coisas acontecerem. Mas lógico que sempre é possível avançar e precisa de um empenho muito grande para que as coisas melhorem, né? Então, assim, nosso otimismo em relação ao que pode vir de melhor tem que continuar, né? Porque senão... Só fechando, inclusive, aquele raciocínio da licença social, aí como não tem essa capacidade de investir bem, muita coisa que é do poder público volta para o empreendedor, ele acaba virando. Sim. Exatamente. E no Canadá, eles conseguiram muita licença social por isso. Falaram, já que o poder público não está dando conta, nós vamos assumir, só que com o passar dos anos, o poder público, né, de um país mais, assim, que investe mais na básica da educação, Sim. tudo resvala lá, a verdade é essa. Se o Brasil investir aí 2 mandatos em educação, não tem como segurar, não. Um foguete sem ré. Então, assim, aí, ok, eles começaram a ter as licenças sociais, porque todo mundo está realmente capacitado, bem remunerado, por aí vai, que é o que a gente quer que aconteça nas urras, né? Exatamente. É o que a gente Você quer vai que chamar aconteça. isso não, mas é quase um grito de guerra, né? Tomara que a gente ajude eles a vencer essa guerra. Né? Isso aí. Mas é isso, muito obrigada. Foi muito Obrigada. proveitoso.